Olá, gente, sou a Cleane, líder do grupo cujo tema é concurso de crimes. Nós iremos abordar o conceito, sistemas de aplicação da pena, concurso material, concurso formal e continuidade delitiva. Além disso, nós iremos falar sobre questões complementares. E eu vou falar sobre, em especial, para começar a nossa apresentação, sobre a aplicação da pena no contexto de concurso de crimes. E antes de iniciar, eu quero destacar sobre a questão da diferença entre concurso de pessoas e concurso de crimes. Concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas elas concorrem e se juntam para a prática de um delito, de um crime ou mais. Já no caso do concurso de crimes, é quando uma pessoa se junta, uma pessoa pratica 2 ou mais crimes. Nesse caso é o concurso de crimes. E quanto ao concurso de pessoas, diz o artigo 29 do Código Penal Brasileiro que quem concorre para o crime incide para as penas a estes combinadas na medida da sua aplicabilidade. E é interessante que o concurso de crimes ele é dividido em 3 séries. São elas concurso de crime material, concurso de crime formal e concurso de crime da continuidade delitiva, onde os quais estão previstos em 3 artigos: o concurso material no artigo 69 do Código Penal, o concurso formal no artigo 70 e a continuidade delitiva no artigo 71 do Código Penal Brasileiro. E é importante iniciarmos falando sobre o artigo 69 do Código Penal, a lei em si crua, onde diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso da aplicação cumulativa das penas de reclusão e detenção, a lei diz que aplica-se a pena mais grave, no caso a de reclusão e posteriormente a de detenção. Nesse caso aqui, o juiz ele tem uma forma de aplicar a lei diferente dos demais. Ele vai separar os crimes, cada um, e aplicar a cada um a pena, e no final ele vai juntar e aplicar uma pena final total. E é interessante a gente destacar sobre um exemplo para entendermos melhor sobre o artigo 69 do Código Penal, que fala sobre o concurso de crime material, onde a gente pode dizer um sujeito ele adentra uma residência para praticar furto, e ao adentrar ele começa a furtar alguns pertences, e em algum momento ele escuta um barulho em um dos compartimentos da casa. Então ele escuta que o barulho está vindo do quarto, ele vai até lá e avista uma vítima deitada sobre a cama, dormindo. Então ele decide estuprá-la e a estupra. Nesse caso aí, ele praticou um concurso de crimes. Mas poderia alguém dizer que antes mesmo dele praticar o estupro, só ter furtado ele já tinha incorrido no concurso de crimes, pelo fato de a invasão do domicílio, invasão de propriedade ser um crime também. Então ele daí teria 2 crimes através de uma ação. Mas nesse caso não seria concurso de crimes. Por quê? Porque para ele furtar, ele necessitava adentrar a casa, ou seja, ele necessitava por meio de um meio criminoso para praticar outro. Ele utilizou de um meio criminoso a fim de alcançar o crime que ele queria, que era furtar dentro da residência. Então nesse caso não seria concurso de crimes. E se pararmos para analisar qual seria a pena a esses 2 crimes, esse concurso de crimes, iríamos entender que o juiz iria aplicar, por exemplo, a pena de 1 ano ao furto e a pena de 6 anos ao estupro. E ele iria juntar essas 2 penas e totalizar a uma pena final, que seria 7 anos. E a lei diz que, nos casos em que há pena de reclusão e detenção, aplica-se a mais grave primeiro e depois a mais leve posteriormente, que seria primeiro de reclusão e depois de detenção. Isso seria o artigo 69 e o concurso de crime material. Já o concurso de crime formal, que
que está previsto no artigo 70 do Código Penal, ele traz uma ideia de benéfice para o indivíduo que pratica o crime, quando ela diz assim: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas ou mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade, ou de 2/3. A gente pode usar um exemplo para entender o concurso formal. Seria um sujeito que ele adentra em um veículo, em uma via, ele começa a dirigir em alta velocidade. De forma imprudente, ele acaba perdendo o controle do volante e atinge algumas pessoas em um ponto de ônibus. Uma delas vem a morrer, será algo mais grave, perder a vida, outra perder uma perna, outra se machucar. E nesse caso, na medida da aplicação da pena, o magistrado ele iria pegar o crime mais grave e iria aplicar a pena. E com isso, iria, além de aplicar a pena mais grave, dentre esses crimes que foram cometidos mais leves, ele iria aumentar mais 1/6 ou 2/3 da pena. No caso do artigo 71 do Código Penal, que é o crime de continuidade delitiva, que é o crime habitual, que diz: crime habitual e normalmente constituído de uma reiteração de atos penalmente indiferentes de espécie, que constituem um todo, um delito apenas, traduzindo geralmente um modo ou estilo de vida. Nesse caso aqui, a gente pode tirar como exemplo um indivíduo em que exerce ilegalmente a profissão de medicina, sem certificado algum, sem profissionalismo algum, nunca ter passado por uma universidade, e ele exerce ilegalmente. Seria pelo fato de ele estar ali dia após dia no seu cotidiano exercendo a profissão, seria um crime continuado. O outro exemplo também seria o caso mais conhecido do João de Deus, onde o indivíduo, nas suas sessões de espíritas com as mulheres, ele acabava abusando sexualmente de cada uma delas da mesma forma. E neste caso, a aplicação da pena que o juiz vai realizar seria, ele iria absolver as penas mais leves, o crime mais grave iria absorver as penas mais leves e aplicar a pena, ou seja, o crime maior, mais grave, absorve as demais. Então, a partir dessa análise do artigo 69, do artigo 70 e do 71, podemos entender o que seria o concurso de crimes, que, como já citado, é diferente do concurso de pessoas, que a diferença são 2 ou mais pessoas que praticam o crime. Já no concurso de crimes, é uma pessoa praticam 2 ou mais crimes. Então, espero que todos tenham compreendido quanto à aplicação da pena, né? E a forma que o juiz vai aplicar a pena nesse caso. Muito obrigado e deixo com meus colegas. Olá pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, né? Me chamo Renalva Santos e vou falar sobre o concurso material. A primeira espécie de concursos de crimes prevista no Código Penal é o concurso material. Esse é o artigo 69, quando o agente, mediante a mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja o incorrido, ou seja, quando há o curso material de fato. Ocorre o concurso material de crimes quando o agente pratica 2 ou mais crimes distintos mediante a mais de uma ação, com fundamento no artigo 69, razão pela qual as penas devem ser somadas. Qual a diferença entre o curso material e o formal de crimes? Assim, se a pessoa praticou mais de uma ação e essas ações resultaram em mais de um crime, estamos diante do concurso material que está previsto no nosso Código Penal, no artigo 69. Se do outro modo ele praticou uma só ação e defesa única ação resultou em mais de um crime, o curso será de forma formal, que está prevista no nosso Código Penal, no artigo 70, tá?
Eu trago como exemplo para que vocês compreendam um pouco mais. José adentra uma casa lotérica, né, ou algum estabelecimento comercial e acaba que atirando em Maria. José, no decorrer da sua fuga, no seu percurso de fuga, José, ao sair da loteria, ele rouba um carro, ele pega, né, subtrai aquele carro que estava ali na frente e sai em fuga. Ou seja, durante esse percurso, em concurso material, o José ele cometeu 2 crimes, que foi o homicídio de Maria e o furto do veículo, né? E aí essa doutrina se classifica em 2 formas, que é a homogênea e a heterogênea. A homogênea, quando os crimes resultam da pluralidade de condutas, são da mesma espécie. Ou seja, se José tivesse adentrado, roubado Maria e roubado o veículo, ele teria praticado 2 crimes, que seria furto. O furto da Maria, né, que ele roubou a Maria e furtou também o carro. Isso aí se classificaria na homogênea. A heterogêneo, quando os crimes são de espécies distintas, estupro ou roubo, aí, como por exemplo, o que eu trouxe para vocês, onde José praticou o homicídio com a Maria e furtou o carro, né? E aí ficou totalmente crimes distintos, diferentes um do outro. Eu trago como exemplo para vocês o homem menor de 21 anos de idade, depois de furtar o veículo de Maria, tentou estuprá-la, né? Então aí ele cometeu 2 crimes, que foi o furto e a tentativa de estupro, né? O concurso material e penas restritas de direitos. Vou só pincelar um pouco sobre isso, até pela questão de tempo da gente, tá? Sendo aplicada 2 penas restritas de direito, é possível que o condenado cumpra ambas simultaneamente, desde que seja compatível entre si, deverá cumpri-las sucessivamente o artigo 69, então, ou seja, ele terá ser julgado e penalizado de acordo com o artigo 69. E é isso, eu passo a palavra agora para a colega, que ela vai dar continuidade, tá, à nossa temática. Oi, gente, vou falar sobre o concurso formal ou ideal, que se encontra lá no artigo 70 do Código Penal, que diz o seguinte: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mais aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, como nossa colega Renalva havia dito, diferente do crime material, que são várias condutas gerando vários crimes, aqui no concurso formal, com apenas uma conduta, eu gero uma pluralidade de crimes, gerando entre 2 ou mais crimes com uma só ação. O concurso formal divide-se em concurso formal impróprio e concurso formal próprio. Em regra, o concurso formal aplica-se a pena do crime mais grave e, ao final da terceira fase do cálculo da pena, aplica-se o aumento, que varia de 1/6 até metade. Quanto mais crimes oriundos de uma única conduta, mais próximo o aumento da metade. Quanto menos, mais próximo o aumento de 1/6. Isso, em regra, porque se o agente, com uma conduta só, provocar pluralidade de crimes, mas tiver desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes, não se aplica de 1/6 até a metade. Acontece que, nesse caso, é somado as penas de cada crime como se fosse um concurso material. Esse caso é o caso do concurso formal impróprio, ou impropriamente dito,
que é onde a pessoa ela tem desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. E aí, no concurso impróprio, no concurso formal impróprio, vai ser tratado como se fosse um concurso material. Um exemplo de concurso formal impróprio é que eu quero matar Vitor. E, ao se dirigir ao local que Vitor está, eu percebo que ao lado de Vitor, perto de Vitor, tem Luísa. E aí eu sei que se eu atirar em Vitor, vai atingir Luísa. E eu não me importo com a situação e eu continuo, porque eu tô com raiva e eu quero prosseguir. Independentemente do que aconteceu, eu quero, e do que vai acontecer, eu vou praticar o crime. Independente de atingir Luísa, fulano, cicrano, quem estiver perto. Ou seja, eu tenho desígnios autônomos. Eu tenho o dolo. Eu quero praticar aquele crime. Nesse caso, as pessoas que estiverem lá, eu não me importo com a situação, e aí eu vou lá, dou um tiro em Vitor. Ao atirar em Vitor, pega na Luísa. Eu já sabia que ia pegar nela mesmo, eu não estou nem aí, e é isso. Esse é o concurso formal impróprio, ou impropriamente dito, que é quando o autor, ele sabe que ele vai cometer aquele crime, que ele tem autonomia para isso. Já o concurso formal próprio, ou propriamente dito, é aquele que o agente não tem desígnios autônomos em relação a cada um dos crimes. Ou seja, um exemplo de um concurso formal próprio é que eu estou dirigindo meu carro em alta velocidade e aí eu acabo perdendo o controle do meu carro e acabo atropelando e, consequentemente, levando as 3 pessoas em óbito. Aqui aconteceu o seguinte: eu estava dirigindo em alta velocidade, mas eu não tinha a intenção de matar ninguém. Então, não foi com minha autonomia, porque eu não tinha este desejo. Nesse caso dos 3 homicídios, por serem culposos, o juiz vai aumentar a pena de metade, que se chama o sistema de exasperação. No parágrafo único, fala sobre uma questão muito interessante, que eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu quero atirar em João. Só que aí, ao atirar em João, sem querer, o tiro acabou pegando em Maria, que estava fazendo uma corrida pela rua. E aí, eu acabo cometendo lesão culposa na Maria. Veja que, neste caso, eu não tenho vontade independente. Eu não tenho desígnios autônomos em cada um dos crimes. Eu só tenho autonomia para um crime e acabo cometendo um crime de lesão culposa em Maria. Nesse caso, eu tenho um homicídio doloso concorrendo com uma lesão culposa. Aí se trata do concurso formal próprio, porque eu não tenho autonomia sobre todos os crimes. Nesse caso, o juiz deve tomar a pena do crime mais grave e na terceira fase do cálculo da pena, ele aumenta de 1/6 até a metade. Então, essa foi a minha parte sobre o concurso formal, também chamado de concurso ideal. Dando prosseguimento ao tema adotado pela minha equipe, de falar um pouco sobre continuidade de crime. É uma conduta criminosa caracterizada quando existe uma ação ali, no caso existem 2 ou mais ações do mesmo tipo penal, da mesma espécie no caso.
é uma pluralidade de condutas gerando uma pluralidade de crimes. Dentro dessa tese existem 3 tópicos. O crime contínuo objetivo, o subjetivo e o objetivo subjetivo. O objetivo, ele fala que para que a tese seja aplicada, o crime precisa que haja uma semelhança entre tempo, local, o modo de ação, o modus operandi e qualquer coisa semelhante a isso. Que exista um padrão. Já o crime contínuo subjetivo fala que não. Para que seja adotado, precisa que haja um pré-preparo. É você cometer aquele delito sabendo que não será só aquele. É o balconista que decide furtar do seu patrão R$1.000 e aí ele vai cometendo pequenos furtos até atingir aquela meta. Diferente do ladrão que comete vários furtos de formas completamente aleatórias. Aí temos o objetivo subjetivo, que ele fala que para que o crime seja caracterizado é necessário que haja a junção dessas duas teses, que ele precisa sim ser objetivo, ter as semelhanças, o mesmo padrão, mas que também é necessário que seja visto essa questão do pré-preparo ali, a preparação do ladrão para o ato. Hoje, no nosso Código Penal, no artigo 71, é adotado o crime contínuo objetivo. Além disso, existe uma intriga ali no meio jurídico, onde alguns legisladores adotam que para que seja adotada essa tese, para que seja característico, o crime contínuo, ele precisa estar previsto no mesmo tipo penal e que fira o mesmo bem jurídico. E já outros legisladores falam que não, você não precisa atingir exatamente, não precisa estar no mesmo tipo penal, só que atinja o mesmo bem jurídico. Além disso, o juiz, quando ele vai aplicar a pena, ele vai escolher um crime, vai ali ser adotado um crime e lá na terceira fase, ele pode aumentar essa pena de 1/6 a 2/3. E é importante ressaltar que os crimes não precisam ser da mesma espécie, mas sim que haja um padrão. Outra coisa também é que, teoricamente, não poderia haver um lapso temporal há mais de 30 dias, só que aí encontramos nas jurisprudências casos em que a tese foi adotada mesmo após 7 anos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Meu nome é Luma. A gente vai falar sobre questões complementares de concurso de crime. São 6 questões complementares, certo? Que a gente vai falar, que é o concurso de crimes de prescrição, concurso de crimes de suspensão condicional do processo, concurso de crimes e pena de multa, concurso de crimes e juizados especiais criminais, concurso de crimes e prisão preventiva e fiança, concurso de crimes e execução penal, certo? Vamos ao primeiro tópico, que é concurso de crimes e prescrição, né? Que essa questão complementar do concurso de crimes fala sobre que na análise da causa instintiva da punibilidade, não se considera concurso de crime, né? Anuncia o artigo 119 do Código Penal, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena e cada um dos crimes isoladamente. Segundo tópico que vamos falar sobre a questão complementar seria o concurso de crimes e a suspensão condicional do processo, certo? Que ele fala, que a gente vai falar sobre assim, que não faz jus o
o benefício da suspensão processual. O paciente é denunciado por concurso de crimes quando a soma das penas mínimas através do concurso material que é formal. Aí vamos ao terceiro tópico, né, que é o concurso de crimes pena de multa, né, que a regra para aplicação de pena de multa no caso de concurso de crimes está no artigo 72 do Código Penal, segundo o qual fala: o concurso de crime, as penas de multa, elas serão aplicadas distintas e integralmente, né? Temos que as multas deverão ser somadas, né? Tipo assim, imagine. Então, os crimes de roubo praticados em concurso formal, né, com a aplicação de 20 dias, 20 dias multa para cada um dos crimes, né? Nesse caso, a gente vai ter ao final uma pena de multa de 100 dias multa, né, para cada um dos 5 crimes. E esse é o terceiro tópico, né, explicando assim de forma mais resumida, né, o concurso de crimes pena de multa, né? Vamos aí para vamos para aí o quarto tópico, né? Já falamos sobre o primeiro, o segundo, o terceiro, a questão complementar. Vamos ao quarto tópico, né? Concurso de crimes e juizados especiais criminais fala que no concurso de crime a pena considerada para fins de fixação de competência do juizado especial criminal será o resultado da soma, né? No caso de concurso material ou a exasperação da hipótese do concurso formal ou crime continuado das penas máximas culminando ao delito, né? E aí já vamos para o quinto tópico, né? Vamos aí para o quinto tópico, né? Já a gente finaliza. E concurso de crimes e prisão preventiva e fiança, certo? O artigo 313, né, inciso 1º, da CPP, dispõe que a prisão preventiva ela é admitida nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima ou superior, né, a 4 anos. Já o artigo 322 da CPP, né, ao tratar da concessão da fiança pela autoridade policial, estabelece que isso só é possível nos casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, né? No sexto tópico das questões complementares, teremos o concurso de crimes na execução penal, certo? Se as regras da aplicação da pena não forem observadas pelo juiz, nada impede, né, que ele as observe, certo? Somando as penas, né, no concurso de crime material impróprio ou como é que fala? As unificando, né, no concurso formal próprio e na continuidade deletiva, nos termos do artigo 66, parágrafo 3. E assim eu encerro questões complementares de concurso de crimes.